Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Fundamentos Históricos e Políticos da Educação Infantil. Vou continuar o vídeo passado falando do decreto 17698 de 1947 e hoje, nesse vídeo agora, eu vou falar um pouquinho sobre a organização dos jardins de infância e vou ler com vocês alguns artigos para entender qual que era essa concepção. Bom, vale ressaltar que é uma organização a título de experiência. Então, os jardins de infância eles não estavam difundidos em todo o Brasil. Algumas escolas experimentais adotavam esse modelo para ver a possibilidade de sua aplicação na prática, né? E hoje nós sabemos que difundiu, se espraiou por todo o território, por assim dizer. O que fala sobre os artigos que mencionam o jardim de infância estão lá no capítulo 2, artigo 135 a seguir. Ali já evidencia que são classes, no caput do 135, que são classes experimentais, para fornecer desenvolvimento harmônico da criança. E sempre levando em consideração o centro de interesse. Então, essa ideia de centro de interesses, quando eu perguntei para vocês em outras disciplinas aí, como a escola nova contribuiu para a educação brasileira, o teste do jardim de infância é um teste que na legislação já começa a mencionar claramente a expressão centro de interesse. Partir do aprendizado que leve em conta, né, o que a criança quer, o que ela deseja. Se ela brinca, o aprendizado começa do brincar. E ali no artigo 137 fala que o jardim da infância poderão ser anexos a grupos escolares. A estrutura física não está determinada ainda, né? Se não vê, não tem nada que fala, tem que ser de tal maneira, atrativo, colorido. Não, nada disso. A questão de espaço aqui, eles meio que deixam solto. Se conseguir um prédio alugado, conseguir um barracão da igreja, que ela cedeu esse barracão para usar em tal período, então não está pensando numa estrutura física que seja eficiente em todo local. Até porque nem tinha estrutura para tudo, né? Não é todo lugar que você conseguia um espaço para construir, igual você chega na sua cidade e se depara no seu bairro com CMEI, com isso, com aquilo. A realidade era diferente. E ainda tem alguns lugares no Brasil que a estrutura predial não é eficaz. Mas aqui ela não é rígida, tá? Bom, o 138, ele vai falar um pouquinho também sobre as bases do trabalho. A linha A do 138 diz assim: atividades recreativas, tais como cantos, jogos, narrações de contos e histórias, e estudos na natureza. Aí você vê estudos na natureza, você vê um pouquinho do Rousseau, do Pestalozzi, Froebel, ou seja, a criança tem que ser cuidada como uma sementinha, essa ideia que a criança tem que ser afastada dos vícios. Então isso aí está tudo no naturalismo pedagógico desses autores, em especial Pestalozzi e Rousseau, que eu irei comentar com vocês esses aspectos, né? Primeiro eu vou falar da lei, depois eu falo sobre como esses autores influenciaram. Não sei se ficou claro. Então, quando fosse possível, ensinar a criança a partir da vida prática e sempre através de brincadeiras. A linha B, estudo da vida social abrangendo a vida no lar e na comunidade, da cidade e do campo. Vê como funciona. Aqui você delimita a função social. Os meninos vão ter um tipo de formação diferente das meninas, porque os papéis sociais são bem separados. Não é igual hoje que nós não temos esses papéis definidos. Na época era bem definido. Então, o que dava para fazer ali? Não era incomum você encontrar, na verdade era regra até, né? As crianças, por exemplo, que tinham aulas de economia doméstica, que tinham aulas no modelo de Dewey ali, de construir as coisas, e separar por grupo, por sexo, como era feito, né? A linha C, estudos e atividades para a educação sanitária, abrangendo assuntos específicos como o valor de nutrição, dos alimentos, fatores que resultam em atividades lúdicas e estudo da vida social. Bom, deixa eu resumir isso daqui. O Brasil, o século XX foi o século das epidemias.
Então, houve ali a tentativa de certa forma, melhorar esse tipo de contágio. Aqui a gente não está falando em saneamento básico ainda, que a maior parte da população não tinha acesso. Essa ideia de um esgoto que você tem, a maior parte não tinha. Em 1904, o pessoal se revoltava por causa da vacina. Não sabia o que era vacina. O governo não sabia como convencer. Tem pessoas que não estavam dispostas a mostrar sequer o joelho, quanto mais tomar uma vacina, né? Então, era necessário você desenvolver nas crianças desde cedo o conhecimento da importância científica de alguns atos, né? A vacina, qual que é a importância da vacina, será? Por que é importante lavar as mãos ao ir ao banheiro? Por que é importante escovar os dentes? São coisas que nós fazemos naturalmente, que viraram um hábito, nem refletimos, né? Levantamos, vamos tomar banho, já saímos, enfim, porque está internalizado. Nossa cultura teve isso. Só que a gente está falando aqui de 1947, isso não fazia parte da rotina. Os banhos, a forma como os banhos eram feitos, e você vai pegar a comunidade, você vai pegar famílias, que terá de falar essas questões. Não é para humilhar ninguém, você não vai chegar e falar seu sujo, seu isso, vou te jogar na parede e passar VAP, não é isso que você vai fazer. Mas você vai comentar com a criança, né, sobre a importância, ensinar, verificar junto com os pais qualquer situação, para que ela não venha a ser acometida de nenhuma enfermidade. Aí lembremos que autores como Comênios, 1631, falava que se o corpo está doente, como que a criança vai aprender? Né? Se a criança está enferma, como que vai? Se ela só come coisa indecente. A educação, ela é cruel em alguns aspectos, porque se você fala sobre valor nutricional, mas a condição de aquisição da criança, dos pais da criança, não conseguem comprar nada que tenha valor nutritivo, né, e se alimenta com massa. A gente sabe que a maior parte das famílias pobres hoje recorrem ao macarrão, a alimentos com massas, que alimenta mais, né, que mata a fome. Então você vai lidar com essas questões sociais também. Quando a gente fala em fundamentos históricos, sociais, educação, é isso. É ver o que é cultura e o que é exagero, o que é falta de conhecimento. Será que você pode ajudar o pai numa dica, né, de como fazer tal coisa? Esse é o nosso desafio enquanto educador, propor maneiras de ensinar para um aluno que ele não chega ideal. O bom seria que ele chegasse para a escola limpo, com as fraldas, né, com as fraldas trocadas e com um número suficiente para passar o dia, mas não é assim que chega. Normal, tem pessoas que mandam a criança antes de trocar para você ter que fazer isso, né? Então, enfim, há N elementos ali que estão embutidos nessa orientação da linha C que eu li para vocês. E a linha D, atos cívicos e morais, com práticas de cortesia, disciplina, auxílio mútuo. Isso aqui vem da ideia de brasilidade, ainda que não está totalmente desenvolvida. A ideia de Brasil, Vargas ajudou muito nessa ideia, mas passamos ainda por vários processos. Então tem que aprender a valorizar os símbolos nacionais, a respeitar. E um pouco tem do Dewey também, não sei se vocês perceberam. O Dewey fala que a educação deve ser humana para depois ser profissional. Então essa ideia do por favor, do com licença, alunos levantando quando o professor entra em sala, hoje não tem mais isso. Mas nessa época eram questões que eram utilizadas. Aluno para falar, levanta a mão. Ainda na de 41, o aluno está sempre errado, o professor está sempre certo. Então são algumas questões ali que estão nessa legislação e que serão reforçados ou excluídos em 61. E para o terceiro grau, apenas como meio de pré-adaptação no currículo primário, sempre sob forma de jogos, iniciarão nas técnicas fundamentais, leitura, escrita e cálculo. Eu li rápido, porque eu quero mais comentar do que ficar lendo o texto que vai para vocês. O que significa? Significa que a escrita e a leitura não é prioridade. Isso eu já falei em inúmeros vídeos. Não é prioridade da educação infantil. Você pode iniciar no último ano, no último ciclo, infantil 5, enfim, depende da organização, você pode iniciar esse processo, mas não é o objetivo. Não adianta você querer levar ele lá escrever sem saber o que está fazendo. Eu finalizo assim
esse vídeo sobre jardins de infância. Eu acho que ficamos com um panorama geral, né, do que era esse jardim da infância. É uma proposta que apresentava civilidade, apresentava desenvolvimento harmônico da criança, as instalações prediais limitadas ainda, mas já com uma noção muito influenciada pela educação naturalista, onde você afasta as crianças dos vícios e deixa ela se desenvolver mais livremente. No próximo vídeo eu vou tentar fechar esse decreto, acho que vai ser suficiente, e aí fechar nossa série de vídeos por agora, para trocar de assunto.